Olá, meus colegas concurseiros, jovens, crianças, adultos, vamos trabalhar mais um pouquinho, vamos à resolução de mais um simulado para você, né? Orientar o máximo possível para que você seja aprovado, né? E mesmo que você não faça a prova, que você aprenda um pouquinho de português, né? Aprender português é sempre bom. Vamos lá? Então vamos trabalhar, vamos começar com bastante disposição. Você tem um texto para ser lido, por favor, leia o texto. E nós entraremos nas questões. Vamos lá. Então aí, ó, questão número 1. Assinale a alternativa em que o pronome átono pode ser movido para a posição enclítica ao verbo. Olha só. Primeiro, o que é o pronome átono? São os pronomes oblíquos átonos. Me, te, se, nos, você, né? Lhe, o, a, os e as. Né? Lhes, os e as. Então, são os pronomes oblíquos átonos. Quando ele fala enclítico, porque você tem próclise, proclítico, mesoclítico e enclítico. O que é o proclítico? Que vem antes do verbo. O que é o mesoclítico? No meio do verbo. E o enclítico que vem depois. Então, ele quer saber em que item ele pode ser mudado de posição. Tá bom? Então, ele coloca a letra A. Quando se fala no trabalho. Eu poderia dizer quando fala-se? Não. Porque o quando, né, a conjunção subordinativa, ela atrai o se. Aí não pode de jeito nenhum. B. Essa tese se desdobra em 4 domínios. Poderia dizer essa tese desdobra-se? Aí pode. Por que que pode? Porque tese é um substantivo, e o substantivo não atrai e nem expulsa. Então, você poderia colocar essa tese se desdobra ou essa tese desdobra-se. A resposta é a letra B de bola. Vamos à letra C. Diversas contradições que se observam. Não pode. Esse aqui é pronome relativo. O pronome relativo ele atrai também o pronome. D. Quando se considera, mais uma vez o quando aí, ó, conjunção subordinativa atrai o pronome. Não pode colocar depois hipótese alguma. E letra E, o que se chama de aquilo qual, esse que também atrai o pronome, não pode ser colocado após o verbo. Então, lembrando que enclítico é após o verbo. Mesoclítico no meio e proclítico antes. Número 1, resposta, letra B de bola. Vamos para o número 2. Assinale a alternativa em que o termo em destaque é uma conjunção integrante. Aí, outra vez, né, gente, que eu sempre falo, não pode para uma prova sem saber conjunção integrante e pronome relativo. A diferença, conjunção integrante e pronome relativo. Bom, uma macetezinha sempre, se você puder trocar a partir do quê? Pelo demonstrativo, né? Isto, ou a contração disto, e etc, né? Literal. Apreensivas com as condições que serão deixadas. Com as condições as quais. Aí é um pronome relativo, não serve. B. Isso só é possível se condição condicional, né? Defendermos a tese. C. Não se deve entender trabalho, não se deve. Esse se aí é um pronome apenas, né? Nada a ver. D. A questão de saber se é possível compreender. A questão de saber isto. Aí esse se é uma condição condicional. Desculpe, é uma condição integrante. Então, a nossa resposta é, sem dúvida alguma, a letra D. Então, a questão é saber isto. Saber isto. Tá bom, minha gente? Então, se você pode, a partir do se ou a partir do que, substituir pelo isto, então você tem condição integrante. E a última letra é ou que se encontram privados de qualquer possibilidade. Também não é, né? Ou as quais se encontram. Beleza, garotinho. Vamos para número 3. Sobre o excerto, no que concerne à visão negativa, é preciso distinguir, olha a pronúncia, garoto, distinguir, não é distinguir não, tá? Distinguir o sofrimento que o trabalho impõe àqueles que têm o emprego. Assinale a alternativa correta. Se as palavras visão, aqui, meu filho, ó, visão, e aqueles, cadê o aqueles, ó? Tá bom? Fossem substituídas por ponto de vista e sobre aqueles, olhem bem, a expressão toda, hein?
respectivamente, não haveria ocorrência do acento indicativo de crase no excerto. Certo? Certo, olha, vamos lá substituir. No que concerne, tá bom? Ao ponto de vista, que se você colocar ponto de vista no lugar de visão, né? Se você colocar lá, ó, ao ponto de vista, tá bom? Negativo, é preciso distinguir o sofrimento que o trabalho impõe sobre aqueles. Então, é o que ele diz. Se as palavras visão e aqueles fossem substituídas por ponto de vista, aí concerne ao ponto, e sobre aqueles, respectivamente, não haveria ocorrência acento indicativo de crase no excerto. Correto. A resposta já é a letra A. B. As palavras impõe e tem são acentuadas pelo mesmo motivo? Lógico que não, impõe nem é acentuado, né, gente? Esse tio aí é sinal de nasalização, nada a ver. Tem um acento diferencial, pois fala que é por ser oxítono, nada a ver. C. A palavra impõe apresenta o mesmo som e a mesma grafia, tanto no singular quanto no plural. Pelo amor de Deus, né? Seria impõe. Né? Nada a ver. Ok? Mesma grafia, singular no plural. De jeito nenhum. D. O termo aqueles recebe acento indicativo de crase por se tratar de uma palavra masculina. Nada a ver. A gente diz que é o a, preposição, mais a inicial por um demonstrativo aquele. Tá bom? Nada a ver. Letra E. O verbo impõe, exposto no excerto, apresenta o mesmo significado e a mesma regência que sua ocorrência na seguinte frase. Ele impõe a coroa na cabeça. Nossa, de jeito nenhum, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Ridículo, né? Dizer que totalmente diferente, tá? Então, não precisa nem analisar, qualquer um percebe. 4. Qual é a relação sintático-semântica mantida entre não se deve entender trabalho apenas como trabalho assalariado e mas também como trabalho doméstico? Então, gente, olhem bem essa questão aí, para não errar, né? Não só, mas também, ok? Não se deve entender trabalho apenas, não apenas, mas também, não só, mas também, não só como também, não só, senão ainda. Isso sempre indica a ideia de adição. E um detalhe, ó, mas também. Aí quando o cara fala assim, não só, mas também, se ele colocar uma vírgula antes desse mas também, está errado, tá? Porque não só, mas também é uma situação só. Então vai indicar uma adição, embora o não só fique numa oração, ou não apenas, ou não somente, né? E o mas também vai ficar em outra. Beleza, meu jovem? Então, por isso a resposta é a letra C. Muito fácil. Vamos lá. 5. Quais dos domínios da tese da centralidade do trabalho estão relacionados às informações contidas no primeiro período do segundo parágrafo do texto? Né? Qual dos domínios da tese da centralidade do trabalho? Quais, ok? As informações contidas. Então, vamos lá. Resposta aí, 5. A, individual. Olha só, quais dos domínios da tese? Qual é a tese? Da centralidade do trabalho. Estão relacionados às informações contidas no primeiro período do segundo parágrafo. Então, você tem que ir lá, ler o primeiro período do segundo parágrafo e você vai descobrir que é a letra A. Beleza? Vamos adiante. 6. Ação alternativa que apresenta uma reescrita semântica e gramaticalmente correta para o excerto. Nos dias de hoje, quando se fala do trabalho, é de bom tom considerá-lo a priori como uma fatalidade. Beleza? Cuidado, ó. Ele quer que apresente uma reescrita semântica e gramaticalmente correta. São duas situações que ele quer de você. Beleza? Então, onde é que está tudo certinho, né? Vamos lá. Letra A. Agora, no momento em que falo do trabalho, considero-o, em primeiro lugar, uma fatalidade. Não é a mesma coisa, porque ele fala que a priori como uma fatalidade, ele só compara, ele não afirma que é uma fatalidade. Não é isso? Nos dias de hoje, quando se fala em trabalho. Agora, no momento em que se fala em trabalho. Então, agora traz-se muito presente. O dia de hoje é uma ideia contínua, né? São vários, não é hoje. Então, mudou aí a semântica. B. Atualmente,
quando discutem sobre trabalho, não é discutem, né? Vamos lá. Ele diz, nos dias de hoje, quando se fala sobre o trabalho, devem considerá-lo em alto e bom tom, né? É de bom tom, não é alto, né? Como um desastre? Não. Como uma fatalidade. Desastre também não encaixa. C. Quando é falado do trabalho, nossa, ficou horrível, né? Nos dias que correm, pelo amor de Deus, né? Ficou horrível essa. Vamos lá. D. Hoje em dia, quando as pessoas falam sobre o trabalho, é socialmente adequado considerá-lo, sem sombra de dúvidas, como algo fatal. E letra E. Odiernamente, ok, que nos dias de hoje, né? Quando falam do trabalho, quando falam, tá vendo? Ó, indeterminado, indeterminado. É educado que o julguem a princípio, né, a priori, como inevitável, como uma fatalidade. Então, o que mantém aí as nossas ideias é a letra E de elegante. 7. Quanto aos mecanismos de coesão empregados no texto, assinale a alternativa incorreta. Vejam bem, olhem a incorreta. Bom, eu gostaria de falar, por exemplo, a questão número 6, essas questões que você tem que reler, né, provas, não precisa acertar 100%, né? Mas é bom acertar 100%. Só que aí, como ela vai tomar muito tempo, você põe uma interrogação, né, do lado, e depois você volta a fazer essa questão. Porque senão você toma tempo numa questão e você poderia resolver 3 ou 4 curtas à frente. Então, cuidado com isso aí. Se o peso, né, é o mesmo, a pontuação é a mesma, por que você vai resolver uma questão que vai tomar você tempo de resolver 3? Toma cuidado com isso, né? Uma das armadilhas de provas também é esta aí, é tomar o seu tempo. E aí o aluno fica ali, o concorrente fica ali, né, o concursante fica ali, com teimosia, fazendo, e acaba, né, tomando tempo quando o tempo passou e já era, né? Aí você não consegue resolver, aí fica desesperado. Pode fazer isso não, aprenda a fazer prova. Então lá, 7. Quanto aos mecanismos de coesão empregados no texto, assinale a alternativa incorreta. Eu quero a incorreta, gente. Os itens destacados em E, de fato, é preciso conhecer. E, no entanto, no mesmo momento em que. E há, portanto, situações, contribuem para a coesão sequencial do texto. Tá bom? Contribui. Os itens destacados. E, de fato, é preciso conhecer. Então, são questões também que você tem que reler, tem que ir no texto, né? E a gente já sabe que não é essa, né? Tá bom? Essa aí tá, desculpe. Erus, vamos lá, lê outra vez. Ó. Os itens destacados em E, de fato, é preciso conhecer. E, no entanto, tá vendo? São elementos que ele vai ligando. E, vamos lá, e no mesmo momento em que. E há, portanto, situações contribuem para a coesão sequencial do texto. Lógico, quando você usa conectivos, ligações, vai contribuir para a coesão sequencial do texto. Essa letra A está correta. Letra B de bola. Vamos lá. No excerto, ele também pode ser usado como instrumento, contido no segundo parágrafo do texto. O pronome retoma o sintagma trabalho contemporâneo. Qual é o primeiro, qual é o pronome? É o ele, né? Ele também pode ser usado como instrumento. Então, ele diz que esse pronome se refere a trabalho contemporâneo. Certo. Lembre-se que eu quero a incorreta. C. Essa tese se desdobra. A expressão em destaque retoma a tese da centralidade do trabalho. Certo, corretíssimo. D. Na apresentação em forma de tópicos dos domínios abarcados pela tese da centralidade do trabalho, não há elementos atuando na coesão sequencial ou referencial do texto. Olhem bem. Vamos ler outra vez, ó. Na apresentação, em forma de tópicos dos domínios abarcados pela tese da centralidade do trabalho, não há elementos atuando na coesão sequencial ou referencial do texto? Claro que há, né? E muito. Resposta letra D, errado. E a letra E, há, portanto, situações de contraste. A conjunção sinaliza uma relação de conclusão. Certo.
Perfeito? Então, nossa resposta é a letra D. Questão complicada. Por quê? Porque o aluno, para ter certeza, o concursante, para ter certeza, ele tem que ir para o texto. Tem outra questão, né? Agora, também, se for todos assim, se pular todos, vai ficar difícil, né? Bom, espero que vocês peguem, de repente, uma próxima prova, né? Português está complicado, de repente, geografia e história você vai bem, de repente, matemática, ou de repente, matemática é complicado, as outras você vai bem. O importante é você ficar regulando seu tempo. Cuidado. Próxima, questão de número 8. Em relação ao excerto, para as pessoas comuns apreensivas com as condições que serão deixadas a seus filhos, em um mundo de trabalho desencantado, assinale a alternativa correta. Eu quero a correta. A expressão as condições é um sujeito simples que pratica a ação de deixar. Será que é? Para as pessoas comuns apreensivas com as condições, de jeito nenhum, né? Que serão deixadas. Não. Preocupadas, apreensivas com o quê? Com as condições. Jamais será sujeito isso aí. Tá bom? Vamos lá. B. A expressão em um não poderia ser substituída por num, pois isso causaria um prejuízo sintático no excerto. Não, pode. Em mais um é num, tá? E seus filhos num mundo, sem problema. C. O termo comuns apresenta um sentido pejorativo. Não, de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. São comuns, não é pejorativo. D. A preposição a poderia ser substituída por para ou por, sem que isso modificasse o sentido do excerto. Será, gente, que seria a letra D? Olhem bem, a preposição a poderia ser substituída por para ou por, olha lá, para as pessoas comuns, apreensivas com as condições que serão deixadas a seus filhos. Entendeu? Sem que isso modificasse, deixasse para seus filhos, deixasse por seus filhos, claro que vai modificar, né? Essa aí não pode. E letra E. No excerto, desencantado tem significado equivalente a que se desencantou. Ok, é esta aí. Resposta, letra E, que é a correta. Questão de número 9. Sobre os excertos, esclareço que aqui não se deve entender trabalho apenas como trabalho assalariado. O Estatuto do Conhecimento deve ser revisto. Assinar a alternativa correta. Essa, número 9, também é complicada, né? A gente faz questões, provas fáceis e provas mais complicadas, né? Então, vamos lá. É possível substituir em ambos os excertos o termo deve por pode, sem que isso modifique semanticamente as frases. Então, é possível substituir? Claro que não. Então, olha lá. Ó, pegar a expressão esclareço que aqui não se deve. Né? Aí ele pergunta se pode substituir. Na hora que você substituir, você vai ver que não, né? Que vai ser diferente. Pode ser revisto, deve ser revisto. Cuidado. Quando eu falo você deve fazer, é uma obrigação. Você pode fazer, já é uma possibilidade, né? Cuidado. C. Não, letra B agora, né? O termo revisto apresenta significado equivalente ao verbo rever. Voltei para rever os amigos. Brincadeira, né? De jeito nenhum. C. A expressão esclareço que poderia ser omitida sem que isso prejudicasse sintaticamente a frase. Esclareço que... Pô, se você substituir isso aí, ó, aqui não se deve entender. Claro que você não pode omitir isso aí, né? Senão você não vai ter uma continuidade, né? Fica muito estranho, né? D. O termo aqui... Vamos lá. Eu estou em qual letra? D. Vamos lá. O termo aqui indica um espaço físico próximo ao autor do texto, diferentemente ali e lá. Ok? Lógico, né? Ali e lá indica um espaço físico próximo ao autor do texto. Não, de jeito nenhum. Ambos excertos estão na voz ativa. Não. Vejam bem que eles consideraram como resposta a letra C. Tá bom, minha gente? Quando ele coloca a expressão esclarecer poderia ser omitida sem que isso prejudicasse sintaticamente a frase. Por que ele faz isso? Particularmente, eu diria não, tá, minha gente? Perfeito?
porque na expressão esclareça o quê? Você tem o esclareça é uma oração, a partir do que aí você tem uma oração objetiva direta, e se você tirar o esclareça o quê, você vai ficar só com uma outra oração. Aqui não se deve entender, você vai ficar só com uma oração, perfeito? Mas eles consideraram a letra C, eu consideraria uma questão anulada. Resposta letra C da banca, beleza? Vamos lá. 10. A partir da leitura do título do texto, é incorreto afirmar que, incorreto, beleza? O trabalho, de modo geral, já foi motivo de encantamento dos trabalhadores em algum momento anterior, ok? Ele quer o incorreto. Mais uma vez, né, interpretação dá o texto, interpretação vem lá na 10ª questão, na 18ª questão, brincadeira. Bom, o trabalho, de modo geral, já foi motivo de encantamento dos trabalhadores em algum momento anterior, certo? Desespero e esperança estão colocados como sentimentos opostos, correto? C. Atualmente o trabalho não gera satisfação aos trabalhadores. Bom, de acordo com o texto, né? Certo. Pelo texto, né, minha gente? Vamos lá. D. Porque há trabalhadores que estão muito satisfeitos com o seu trabalho, né? É impossível que o ser humano volte a ter prazer com o seu trabalho. Não, também isso não afirma, pelo amor de Deus. Então, incorreto é a letra D de dado. Cuidado que essa letra C, ela induz o indivíduo a pensar que atualmente o trabalho não já satisfaz os trabalhadores e é de acordo com o texto. Porque senão você vai dizer, não, meu pai trabalha e ele está muito feliz. Não, cuidado, é de acordo com o texto, tá, minha gente? Aí o cara pega o atualmente, né, e leva para a vida particular em vez de centralizar a ideia no texto. Então, é o texto, tem que ser de acordo com o texto. De acordo com o texto, resposta incorreta é a letra D. Valeu? 11ª ou questão de número 11. Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma a respeito das características das diferentes modalidades aplicadas ao uso da língua. Ok? Então, eu quero a alternativa correta. E modalidades, né? Olha só, modalidades da língua. Existem gêneros textuais escritos que permitem uma linguagem informal. Sim, o que é uma linguagem informal? Uma linguagem que você usa gíria, é bom, minha gente? Uma linguagem do dia a dia. Só quero lembrar que a linguagem formal, necessariamente, porque a gente tem que, às vezes muita gente considera a linguagem formal como linguagem coloquial. Não, cuidado, coloquial você tem um erro de português. Você tem a formal, né, que você não vai usar palavras simples, né? Quando você usa simplesmente fulano é legal, né? Legal porque ele é uma pessoa boa, mas legal mesmo seria que está dentro da lei. Então você pode usar, fulano é legal para dizer que ele é uma pessoa legal, uma pessoa boa. Fulano é legal, pessoa boa. Então isso é uma linguagem formal. Quando você diz está barato pra caramba, não há erro de português, mas é uma linguagem formal. Beleza, meu jovem? Agora, quando você usa uma expressão lá, aquele slogan da Caixa, né? Vem para a Caixa, você também vem para a Caixa, você também vem. Aí não é informal, é coloquial, é erro, porque o vem é segunda pessoa e tem que ser venha, ok? Então a nossa resposta é a letra A, ok? Perfeito? Facinho? Vamos mais uma então, garoto. 12. Qual das palavras a seguir não apresenta dígrafo? Lembra que é dígrafo? Duas letras com um único som, não é isso? Onde você não tem dígrafo? Letra A, né? Cuidado, você tem conta consonantal. Na letra B, onde é que está o dígrafo? Olhem bem, SC e esse EN aqui, ó, dígrafo, né? Vocálico, ó, EN com tio aí. Esse EN vira grande, você tem o AN, outro dígrafo. Ferramenta, RR e o EN, são dois. E questões QU, que formam o dígrafo. Não há dígrafo na letra A. Também são questões bobas que estão vindo na prova, dígrafo, ditongo, essas coisinhas aí, dígrafo consonantal, tá bom? Dígrafo vocálico. Às vezes porque a pessoa deixa lá no início da matéria. Olha, mais uma coisa que eu chamo a atenção do aluno é cuidado com início de matéria e final de matéria. Por quê? Porque início de matéria, você viu, você esquece. Final de matéria, você às vezes, a prova está muito perto, você estuda de forma atabalhoada. Então, isso é perigoso. Cuidado. Vamos lá.
Questão de número 13. Ação alternativa cuja palavra ou expressão em destaque não tem a função de caracterizar o termo que o acompanha, né? Não tem. Isso aqui é interessante, né? Porque o aluno não tem, tem que estar de acordo, né, com o termo ali. Beleza? Então, mas ele diz que não tem, ó, mudança dramática, grave crise, últimas décadas, água potável, crescimento da população. Por que a resposta é a letra D? Porque, olha só, quando ele fala caracterizar, tem que ser um termo adjetivo, tá bom? E quando você diz grave crise, crise aí é um substantivo. Por isso, a nossa resposta é a letra B de bola. Nas outras, você tem mudança dramática adjetivo, né? Últimas décadas, últimas é um numeral adjetivo. Água potável, potável é adjetivo. Crescimento da população, a população cresce, tá vendo? Então, a população aí tem uma função de caracterizar o crescimento da população, caracteriza o crescimento. Beleza, garotinho? Então, por isso, crise, né, que ele grifou o substantivo aí, ele não... Cuidado, da população é uma locução. Só a população seria substantivo. Por isso, a nossa resposta é a letra B de bola. 13 e 14. Vamos lá, garotinho. Leia o poema de Vinícius de Moraes e responda a questão. Ok? Um tempinho para você ler e vamos à questão. 14. Ação alternativa correta sobre o que se afirma entre parênteses a respeito dos itens ou expressões do poema. Pode ser mais, mas sabe menos do que eu. Há uma relação de adição entre as orações? Esse mas aqui é adição? Não, é uma advertência, é uma adversativa, é um contraste, viu? Ressalva, ok? B. Pode ser mais, mas sabe menos do que eu. Entre as relações existe uma ideia de comparação, ok? Vamos lá? Então, vamos lá, gente. 14. Cuidado, hein? Pode ser mais, mas sabe menos do que eu, ó. Sabe menos do que. É uma comparação, ok? Correto. Nossa resposta é a letra B, hein? Olha assim, porque a vida só se dá para quem se deu. Indicação de consequência de uma causa, né? Não, nós temos apenas, ó, porque a vida só se dá, a vida só se dá para quem? Esse para quem aqui, ó, finalidade, ok? E o porquê, né? Seria uma explicação ou causa aí. A causa, né? Ele fala que indica consequência. Tem consequência, né? De jeito nenhum. D. Como dizia o poeta, é uma oração causal anteposta? Não, é conforme. Esse conforme aí é conformativa. Tá bom, garotinho? Vamos lá? Letra E. Para quem amou, para quem chorou, para quem sofreu. São orações que indicam finalidade. Olha lá. Para quem amou, para quem chorou, para quem sofreu. Então, ele pergunta se são orações que indicam finalidade. Tá certo? Então, o cara pode pensar para quem amou, para quem chorou. Não, não é finalidade, não. Essas orações aí, elas estão coordenadas entre si e forma sempre, são períodos simples, né? Desculpe, são orações da mesma função sintática. Quer ver? Vamos voltar lá para você ver, ó. Quem já passou por essa vida e não viveu, pode ser mais, mas sabe menos do que eu, ó, a comparação. Porque a vida só se dá para quem se deu, para quem amou, para quem chorou, tá bom? Para aqueles que, então cuidado, só se dá para eles, ela funciona na verdade como objeto, né? Indireto, se dá para estes, cuidado aí. Então não é finalidade. Posso seguir? Opa. 15. Ação alternativa que apresentam a relação de sentido estabelecida no verso em destaque. Ok? Bem, aí nós temos que voltar. Que qual é o verso em destaque dele lá, minha gente? Olha, quem já passou por essa vida e não viveu. É esta aí, tá bom? Como dizia o poeta, quem já passou por essa vida, né? E não viveu. Então, ele quer a análise disso aí. Então, a ação alternativa que apresenta a relação de sentido estabelecida no verso em destaque. É aditiva? É adversativa? É alternativa? É conclusiva? Ou é explicativa? Ok? Então,
Ok? Você guardou? Vamos voltar lá para você ver? Olha lá, ó. Como dizia o poeta, quem já passou por essa vida e não viveu. Então, ele pergunta a você, a alternativa que apresenta a relação de sentido estabelecida no verso em destaque. É aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva ou explicativa? É uma B, adversativa. Quer ver por quê? Deixa eu voltar lá para mostrar para você bem claro, ó. Bem claro, ó. Quem já passou por essa vida e não viveu. É esse "zinho" aqui que mata, ó. Aí o cara pensa que é adição. Quem já passou por essa vida, mas não viveu. Nas minhas aulas, eu sempre ensino isso para você. Esse "e" com valor de contraste, valor de advertência, adversativa. Valeu, meu jovem? Então, vamos seguir. Vamos para a questão 16, né? O mundo está acabando. 16. Na expressão a seguir, a relação de sentido expressa entre as orações indica, olha lá, como vencer as desculpas dos clientes para não fazer academia. Olha aí, para não fazer academia. Então, isso indica, sim, finalidade. Letra A. Essa é moleza, né? Facinho. Questão 17. Observe a imagem e a expressão verbal a seguir e responda a questão. Essa questão é meio chata para o cara interpretar, né? Ah, se todo branco fosse assim, né? Legal, né? Isso aí é uma coisa antiga. Hoje acho que nem existe mais no mercado essa marca de sabão, né? Está por aí. Ação alternativa correta quanto ao que se afirma. Vamos lá, meu jovem? 17. Em "Ah, se todo branco fosse assim", o item "asse", que dá nome ao sabão em pó, e o verbo "fosse", remetem a uma ideia de confirmação. Não. É uma ideia mais de condição, não é isso aí não. B. Na expressão "Ah, se todo branco fosse assim", o termo "assim" remete à cor da pele do cantor. Ele faz aí, né, uma certa ironia, né, no nosso Michael Jackson. Então, a resposta é a letra B de bola. Vamos lá, meu jovem. Aí, questão 18, né? Observe que você tem um texto para ler, né? E interessante você ler esse texto aí direitinho, né? Porque às vezes quer pular, quer ir embora, porque ele fala aí dessas máquinas, desses elementos, instrumentos que a juventude vem usando, e pode ser um tema de redação da prova, tá bom, minha gente? Então, questão 18. Considerando a norma padrão da língua, assinale a alternativa que reescreve adequadamente o seguinte excerto. É nisso que aposta o aplicativo. E que reescreve adequadamente, que escreve de forma correta. Então está aí, ó. É nisso que aposta o aplicativo. É disso que o aplicativo joga? Nada a ver, né? O aplicativo confia nisso. Então, é nisso que aposta o aplicativo. O aplicativo confia nisso. C. É com isso que o aplicativo compete? Não. O aplicativo garante isso? Não. Resposta, letra B. Questão 19. Assinale a alternativa em que a função do conector em destaque esteja adequadamente classificada na seguinte oração. Olha só. Assinale a alternativa em que a função do conector em destaque esteja adequadamente classificada. Pais orgulhosos vão postar até 1.300 fotos de seus pequenos nas redes sociais, até que eles completem 13 anos, segundo um estudo britânico. Segundo indica conformidade, ordenação temporal, localização espacial, finalidade. Muito fácil, né, gente? Letra A, segundo, conforme, consoante, né? Conformidade. E questão de número 20, ação alternativa em que a locução verbal pode ser substituída pela utilização do verbo principal sem causar alteração de sentido à frase. Então, observe, você vai pegar a locução, são dois verbos, no caso daquela questão, e onde é que você pode substituir somente por um verbo, sem problema algum. Então, a letra A. Ó. Mas cuidado, você tem que, às vezes, flexionar o verbo, né? Letra A. Algo precisa ser alvo de uma avaliação profissional. Eu poderia dizer algo é alvo? Mudaria, né? Porque precisa ser. B. Imagens amadoras também podem revelar.
Imagens amadoras também revelam, se você tirar o podem, você vai perder essa ideia de possibilidade, né? Então, não pode. C. Fotos de celular podem ser uma simples... podem ser uma forma simples de captar sinais do tipo. Poderia dizer fotos de celular são uma forma? Não, ele disse podem, então não pode. Se você tirar, vai perder o sentido. Agora, pais orgulhosos vão postar até vão postar é o mesmo que apostarão. Isso que ele pega essa linguagem aqui, que é uma linguagem que as pessoas falam normalmente. Você vai vir amanhã, você não fala assim, você vai vir? Você virá. Eu vou fazer, eu farei. Então, precisa ter mania de usar esse verbo aí no início, aí, né? Tá certo, gente? Verbo vir, né? Você vai fazer, você vem fazer. Você pode usar o futuro, o segundo verbo já flexionado no presente ou no futuro, né? E etc. Valeu? Então, por isso a resposta é a letra D de dado. Eles são uma expressão do dia a dia que você não precisa disso. Se quiser uma linguagem culta, você não vai dizer pais orgulhosos vão postar, e sim, pais orgulhosos postarão. Você não precisa dizer amanhã fulano vai vir aqui. Amanhã fulano virá. Não precisa dizer vai vir. Ok? Beleza? Assim, mais um simulado, né, trabalhado, e eu espero que vocês aprendam bastante. Ok? Não fiquem só pensando assim, a prova é desse jeito. Observe que a OCP é muito diversificada. Uma hora cobra uma prova mais ou menos, outra hora vem questões um pouco mais complicadas, né? Então, outra hora vem uma prova muito assim, interpretativa, muito com paráfrase, com reescritura, outra ele pega muita gramática. E fique atento, que ultimamente eles vêm cobrando muito o quê? Figuras de linguagem. Você vê que até agora não fizemos nenhuma de figura de linguagem, né? Já são vários que eu fiz aqui, mas já vai aparecer já a figura de linguagem. Então não fiquem adivinhando, não. Sempre digo, quem vai para uma prova tem que estudar, né, minha gente? Se vai sabendo, com certeza vai conseguir resultado positivo. Até mais.